Olá, seja bem-vindo à nossa escola de adoração e serviço. Privilégio ter você conectado junto conosco com esta fome, com esta sede, com esse interesse de conhecer mais as Escrituras Sagradas e conhecer mais da presença de Deus. É um privilégio ter você conectado junto conosco em espírito e confiança. Muito obrigado por sua participação. Vamos prosseguir na sequência da aula anterior, que eu falei sobre o eterno propósito de Deus. Hoje eu quero falar sobre o endereço de Deus. Os 66 livros das Escrituras, como falamos, só têm um propósito. Em estudar as Escrituras Sagradas, eu não posso me perder nem para a doutrina, nem para a liturgia, nem para experiências. Eu preciso ter doutrina, preciso ter experiências com Deus, eu preciso realmente ter liturgia correta do que Deus determina para a minha vida, mas eu não posso me perder no alvo principal, que é Deus se dispensar a si mesmo para dentro da humanidade. Deus se manifestará através do homem no seu universo criado. Cristo em nós, a esperança da glória. Este é o único propósito. Então, tudo que você fizer na vida cristã caminhando, entenda este propósito do coração de Deus. E eu quero falar hoje sobre o endereço de Deus, que é muito importante saber para você conhecer mais a Deus. Ora, se você quiser me conhecer mais, o que você precisa fazer? Você precisa saber do meu endereço. Sabendo do meu endereço, você vai me visitar. Me visitando, você vai me conhecer dentro da minha casa, da minha morada. Isto é muito importante. O que significa isso? Se você não tem o meu endereço, você não consegue me visitar. Não conseguindo me visitar, você não consegue me conhecer na minha intimidade profunda dentro da minha própria casa. Assim também com Deus. Se você não sabe o endereço de Deus, como é que você pode ter esse maior conhecimento, essa maior intimidade, um maior relacionamento e um crescimento no conhecimento da presença dele? Você não pode se perder, como eu disse, para o alvo principal de Deus, que é esse. Você vai me dizer, mas endereço de Deus? O Salmo 139, o salmista disse: se eu subir ao céu, tu estás. Se eu descer ao profundo do mar, lá eu vou te encontrar, Deus. Como fugirei da tua presença? Se eu for me encobrir com as trevas, as trevas virão luz ao redor de mim. Nem as trevas me escondem de ti. O salmista falou: não tenho como fugir de ti. Tu és onipresente. E como é que você está falando do endereço de Deus se Deus é onipresente? A própria Bíblia fala que nele nós nos movemos e existimos. Ora, eu estou falando da morada, da intimidade de Deus. Você pode me encontrar nas ruas da minha cidade, você pode me encontrar no auditório onde a igreja se reúne para adorar, você pode me encontrar até na sua casa. Mas lá não é o lugar da minha morada. Qual é o lugar da morada de Deus? Eu preciso saber isso, porque a lógica natural e espiritual nos mostra que é fundamental. Todas as vezes que as pessoas perderam o alvo, esta noção, eles se prejudicaram. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, diz assim, olha só: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A igreja em Corinto estava vivendo realmente uma péssima espiritualidade. Ela não estava vivendo o que a Bíblia chama de plenitude de Deus. E olha, você vai me dizer, não, é porque eles não eram convertidos. O apóstolo Paulo chama ele de carnais e não eram espirituais. Então, é possível ser um crente e não ser espiritual? É possível estar na igreja e não ser espiritual? Sim, claro que sim. Tanto é que a igreja em Corinto mostra isso claramente. Eles viviam em divisões, viviam em fornicação. E o apóstolo Paulo faz uma referência que eles cometiam alguns pecados que nem entre os gentios, aqueles que não tinham aliança, cometiam tais pecados. Então veja só. Aí você diz, não, mas era que estava faltando dons espirituais. Não. Eles tinham o dom de orar em línguas, eles tinham os dons de profecias. Aliás, o apóstolo Paulo diz que nenhum dom faltava àquela igreja. Aquela igreja, pensa numa igreja que pudesse ter dons espirituais, alguns dons. Pensa numa igreja que tinha todos os dons espirituais. Era a igreja em Corinto. Então veja só, ter dom espiritual não significa que eu vou me tornar um ser espiritual. E aí por isso, por quê? Porque eu posso mudar o meu foco. Todas as vezes que eu mudo o meu foco, que eu mudo a minha atenção, então eu posso prejudicar a minha vida espiritual. Então, nós estamos falando sobre esse eterno propósito de Deus
porque isso vai revolucionar, isso vai modificar a tua vida, se não for apenas uma informação, mas uma revelação que trará uma transformação para o teu coração. Então, qual era o problema da igreja em Corinto? Já que eles estavam vivendo, tinham todos os dons, ao ponto do apóstolo Paulo falou, só falta um dom, a manifestação de Jesus Cristo. Olha só, ele está dizendo o seguinte, que aquela igreja específica tinha tudo de Deus, todos os dons espirituais, toda a estrutura que uma boa igreja precisa ter. Só faltando do dom espiritual, só faltando a manifestação do próprio Jesus, ou seja, ela tinha tudo. No entanto, não estava vivendo uma vida espiritual. E este é um estudo para que eu e você sejamos levados a uma espiritualidade maior com Deus. Qual era o problema da igreja em Corinto? O apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Lá em 1 Coríntios capítulo 6, 19, ele volta também a dizer a mesma coisa. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então qual era o problema daquela igreja? Eles não estavam focados na verdade principal. Eles já tinham tido esse conhecimento, mas eles se distraíam por outras coisas. Não se distraia no que se refere ao propósito de Deus. Não se distraia. Nem com doutrina, nem com experiência, nem com liturgia, nem com cântico, nem tentando salvar a igreja no mundo ou na sua cidade. Coloque no teu coração um foco só. Cristo em nós, a esperança da glória. Ou seja, somos templo do Espírito Santo. Mas no templo, aonde Deus morava no templo? Então, eu quero participar com você. Nós vamos colocar aqui agora a fotografia do tabernáculo. Observe só aqui esta fotografia do tabernáculo para você compreender exatamente o que estava acontecendo com Israel no Antigo Testamento, o que está acontecendo com Israel no Novo Testamento, que é essa fase que nós estamos vivendo. Vamos entender o seguinte. Ora, se a Bíblia fala que nós somos o templo onde Deus habita, então aí tem a imagem do tabernáculo, você precisa compreender como 1 Coríntios, capítulo 10, ele fala uma coisa muito interessante, é importante eu ler isso para você aqui agora, já que eu estou mostrando essa figura, porque isso vai revolucionar a sua vida espiritual. Isso vai transformar cada um de nós em seres que éramos carnais, em seres espirituais. Ora, 1 Coríntios, capítulo 10, ele traz um paralelo muito interessante e ele vai nos dizer o seguinte, ora, tudo isso, ele fala, foram nos feitos como figura para aviso nosso, para quem são chegados os fins dos séculos. Então, 1 Coríntios 10, 11, você verifica isso aí, ora, falando de quê? Falando das experiências no Antigo Testamento, falando de tudo que aconteceu no Antigo Testamento, ele fala em 1 Coríntios capítulo 10, verso 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, estão escritos para aviso nosso, para quem já são chegados os fins do século. Então, ele fala então, como o próprio Hebreus também diz, que tudo isso são sombras, que isso é figura. Então, o que você está vendo agora sobre o tabernáculo, aonde Deus estava no Antigo Testamento, Deus habitava neste tabernáculo. Mas exatamente qual era o endereço dele? Então, em Israel, na antiga aliança, se eu precisasse achar Deus, eu teria que ir no tabernáculo, eu teria que ir no santo lugar e no santo dos santos. Apenas para você entender como funcionava, então, o Antigo Testamento. Porque isso tem a ver comigo e com você. Porque, olha só, ele fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, eu e você somos isso que está aí. Isso que você está vendo aqui agora. O templo era composto de 3 partes. O átrio, onde todas as pessoas tinham acesso. Então qualquer pessoa podia ter acesso ali. O santo lugar, essa segunda parte, onde somente os sacerdotes, somente os levitas podiam entrar nesse santo lugar. E o santo dos santos. Somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, entrava lá, porque lá estava a glória de Deus. Lá estava a manifestação da presença de Deus. E aí, então, você vai compreender que esse lugar santíssimo, olha só, que estamos focando ali, essa setinha que você está vendo aí agora, está vendo?
Era lá dentro que estava a glória de Deus. Como é que funciona isso? Olha só. Israel todo congregava, todo Israel estava congregando, eles estavam saindo do Egito para a terra de Canaã. E o tabernáculo era onde a presença de Deus se manifestava. Então o que acontece exatamente? No Santo dos Santos estava a presença de Deus. Então vamos compreender um pouquinho mais sobre essas três partes do tabernáculo, porque aí nós vamos entender exatamente onde Deus mora em nossa vida. É muito importante isso. A Bíblia fala que Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Então vamos compreender o paralelo que nós temos aqui. Para que você entenda um pouquinho, isso é um estudo bíblico, né? Você vai ver essa comparação. Então, por exemplo, eu vou mostrar para você aqui agora, porque a Bíblia fala assim, e todo 1 Tessalonicenses, eu leio para você 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e aí nós vamos partir para um estudo muito interessante com você hoje. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então olha só o que acontece. Nós somos o templo onde habita Deus. Isso você entendeu. O templo era feito em três partes, que você já viu aí. O átrio, o santo lugar e o santo dos santos. O átrio, todo mundo via. O santo lugar, somente o sacerdote, os levitas viam. E o santo dos santos, somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, que entrava lá para ver a habitação de Deus. Neste mesmo paralelo, nós vamos então compreender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui sobre o que nós somos. Nós somos também uma tricotomia. Somos espírito, alma e corpo. É preciso você compreender isso para você entender a sua própria vida espiritual. O corpo nós temos mais facilidade de entender o que é, não é verdade? Então, olha essa figura que está aí. O corpo nós temos a visão, audição, tato, paladar e olfato. O corpo é aquilo que todo mundo vê. Como lá no templo era o átrio que todo mundo via. Então esse é o nosso corpo. Mas tem uma outra parte do nosso ser que aí já não é todo mundo que vê. Olha só, é a nossa alma. Aonde nós chamamos de santo lugar, temos um paralelo, porque não se esqueça, o nosso estudo é o endereço de Deus. E o tema principal, o fundamento, é que nós somos templo do Espírito Santo. E por isso precisamos compreender. O que a alma é? Você vai compreender a diferença entre alma e espírito, isso é fundamental. É claro que Hebreus fala que só a palavra de Deus divide a alma do espírito. Mas eu e você vamos compreender exatamente o que é alma e o que é espírito, porque é uma confusão muito grande. Ora, a alma está aí. Ela é composta de vontade, emoções e intelecto, como você está vendo. O que significa isso, então? A palavra alma, no grego, ela significa psique, de onde vem a palavra psicólogo, psiquiatra. Então, trata da alma, ou mente. Mente e alma têm uma correlação, para você entender exatamente a mesma coisa. Então, a minha mente, a minha alma, significa, então, que eu tenho vontade, emoções e intelecto. Vamos compreender isso desde o começo. Se eu pergunto para as pessoas que estão aqui agora e digo assim, por exemplo, animais têm alma? A maioria das vezes que eu pergunto isso, as pessoas dizem que animal não tem alma. Confundindo alma com espírito. E é por isso que você precisa compreender a morada de Deus. E o segredo está revelado aqui. Olha só, o átrio significa então o nosso corpo. O santo lugar significa a nossa alma, a nossa mente. E o santo dos santos, o nosso espírito. Todo o vosso espírito, alma e corpo. Onde Deus habita? Deus habita no espírito. Deus é espírito. E importa que aqueles que o adoram, adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, confira nas escrituras. É um estudo bíblico, não é só para você ouvir. É para você abrir as escrituras e estudar diligentemente. Ok? Esse é o nosso alvo. Se você ler lá em João capítulo 4, eu vou ler aqui para você, você vai ter um entendimento muito interessante. João capítulo 4, ele diz assim, e eu leio para você, olha só. Deus é espírito e importa que aqueles que o adoram, o adorem em espírito e em verdade.
É interessante você ver que quando ele fala que Deus é espírito, e ele fala em letra maiúscula, no verso 24. E importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade, ele fala espírito com letra minúscula. Porque ali é uma referência entre o espírito de Deus e o espírito humano. Qual é a diferença? Como eu disse, se eu pergunto para as pessoas, animais têm alma? As pessoas dizem que não. Mas vamos ler a Bíblia para compreender isso. Lá em Gênesis, no capítulo 1, diz assim, olha só, verso 20. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as águas sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todos os répteis de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda ave de asa conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Então, olha só, animais, eles têm alma. Você mesmo pode analisar. Olha a nossa figura outra vez. O que é a nossa alma? Intelecto, vontade e emoções. Perfeito? Aí então o psiquiatra, o psicólogo, ele cuida disso daí. Quando eu estou com minhas emoções desequilibradas, estou muito triste, ou então um excesso de alegria, né? Ou eu estou com pensamentos perturbadores, ou eu estou com minha vontade descontrolada, então eu vou a um psicólogo para ele tratar da minha alma, tratar da minha mente. Os animais, eles têm alma também. Eles não têm a mesma alma do homem. Então você pode reparar, você que tem um animal em casa, um cachorro, um gato, você que tem um passarinho mesmo, né? Você pode observar, o cachorro é uma expressão melhor para a gente poder estudar. Você viu o cachorro, por exemplo. O cachorro fica alegre? Fica, então ele tem emoções. O cachorro fica triste? Fica, porque ele tem emoções. O cachorro tem vontade? Tem vontade, sim. Quando ele resolve morder alguém, não é? Se o dono não tem um controle pleno sobre ele, ele vai morder aquela pessoa. É verdade. O cachorro tem. Aí você fala, mas intelecto ele não tem. Tem um QI, sim. Todo animal tem um coeficiente intelectual. Claro, ele não tem o QI dos homens, mas tem um QI. Eu tenho um primo meu, ele tinha um cachorrinho pequenininho, para você ver como é que funciona. Era um pincher, parece, né? Pequenininho, assim, aqueles cachorro pequenininho. O que aconteceu com ele? Era muito pequenininho, né? Eu chegava na casa do meu primo, eu fingia que eu estava batendo na minha tia, batendo no meu primo, fingia, né? E ele ficava com raiva de mim, ele tinha horror de mim. Eu provocava mesmo. Então quando eu chegava lá, ele sempre latia, ele me atacava, mas pequenininho desse tamanhozinho, né? Coitado. Um dia eu cheguei lá, ele todo amoroso comigo, balanço, todo feliz, mostrando uma alegria para mim. Aí eu sentei na poltrona junto com meu primo, e quando eu sentei, ele deitou assim a cabecinha dele em cima da minha perna. Eu falei, aqui que é isso? Que carinho é esse? Quando eu falei pro meu primo Júnior, Júnior, olha isso aqui. Quando eu falei, olha isso aqui, ele me mordeu e saiu correndo. Ora, aquele cachorro planejou uma vingança contra mim. Ele tem intelecto. Os animais têm intelecto, têm vontade, têm emoções. Não tem as emoções, a vontade e o intelecto como o ser humano, e você vai entender por quê no nosso estudo. Então, os animais, como diz Gênesis capítulo 1, eles são almas viventes. Agora, vamos entender a diferença entre alma e espírito. Porque, como a Bíblia fala, nós somos o templo onde Deus habita. E eu então preciso entender isso. Lá no Antigo Testamento era apenas uma sombra, como diz Hebreus, era apenas uma figura, como diz 1 Coríntios capítulo 10. Na realidade, eu sou o templo. Aqui está a verdadeira realidade e onde está a habitação de Deus. Se você e eu tivermos essa revelação, meu querido, uma revolução espiritual vai acontecer na nossa caminhada com Deus. Então vamos ver então como é que Deus criou o homem. Você já está entendendo o que é corpo, você já está entendendo o que é alma, e agora você vai entender o que é espírito. E para isso, vamos voltar nossas atenções para as Escrituras Sagradas de novo, quando Deus foi criar o homem. Observe só, quando Deus foi criar o homem, diz assim, em Gênesis, capítulo 2, verso 26, ele diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil, e tudo que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou.
macho e fêmea criou, e Deus os abençoou. Ora, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Qual é a diferença que nós temos, então, entre os animais e o ser humano? Ora, o animal tem corpo, nós também temos corpo. Animal tem alma, nós também temos alma. Aliás, falando sobre animais, se você tem dificuldade, nós temos psicólogos de animais, se você não sabe. Eu tinha um amigo meu que tinha um cachorro chamado Trabuco, ele tinha trauma de altura. Passava numa ponte, ele grudava. Então tem animais traumatizados e que hoje em dia eles fazem até tratamento nesses animais. Eu não sei como é que isso acontece, como se faz um tratamento psicológico num animal. Mas é feito. E é uma ciência verdadeira. Por quê? Eles compreendem que o animal tem alma. Porque geralmente a nossa noção de alma, ela não vem das escrituras sagradas. A nossa noção de alma vem da cultura humana ou do livro do tio Patinhas. Eu, quando era pequeno, talvez muita gente nem sabe mais, né? Mas as revistas do mundo da Disney, né? Lá tinha um pano branco voando. Aquilo era uma alma. Então a gente imagina, faz confusão entre alma e espírito. Fazer essa confusão poderá prejudicar a sua vida espiritual. Por isso você precisa conhecer. Então vamos entender como que Deus fez o homem. A sua imagem e semelhança. Deus é espírito. Portanto, é semelhante aonde? No corpo? Na alma? Não. No espírito. Vamos ver. Observando as escrituras sagradas, olha o que Deus diz, e aí há um detalhe da formação do homem. Diz assim, Gênesis capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Olha que maravilha. Quando Deus foi criar os animais, Deus falou e disse, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. Mas quando Deus foi criar o homem, ele disse, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Aí o que Deus faz? Deus faz um corpo e sopra. Ruá. Aí você vai estar aprendendo hebraico. Ruá, 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 ruá. Soprou em suas narinas o espírito. E o homem foi feito alma vivente. Então olha só como é que é a formação do homem. Tem um corpo. Deus sobra o seu espírito, a sua imagem e semelhança. O espírito humano entra no homem e o homem se torna alma vivente. E aí então ao espírito entrar no homem. O homem é espírito. E esta é a grande diferença entre um gato e um homem. Não me diga aquilo, joga os dois na parede, porque Mia é gato. Não fala uma loucura dessa, não. A diferença entre os animais e o ser humano é que o ser humano é espírito e os animais são almas. E o homem foi feito alma, detalhe, vivente. Porque nós temos a vida de Deus na sua imagem e semelhança. E aí reside a grande diferença entre os homens e os animais. Então nós vamos compreender juntos aqui a diferença entre espírito, alma e corpo. Como o nosso tempo já está um pouquinho adiantado, eu queria, antes de explicar para você o que é espírito, porque nosso alvo é que você entenda o que é o tabernáculo, porque o espírito é a principal coisa do ser humano, porque o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus. Nós precisamos saber essa diferença e você vai compreender nas escrituras sagradas esta grande diferença entre espírito e alma. Eu vou colocar aqui uma cena para que você possa assistir do tabernáculo. Bom, no tabernáculo, e nós vamos, por favor, não se perca, nós vamos explicar para você o principal, que é o espírito, mas pelo tempo eu vou ter que passar isso para a nossa próxima aula, e vai ser muito importante. Mas antes, vamos entender esta morada de Deus, porque você vai entender o que é o espírito. Vamos lá. Aí está o tabernáculo, como você está vendo nesse momento. E eu estou mostrando para você neste momento aqui. Então, olha o que acontece. No ato exterior, ou seja, naquilo que todos viam, que todos podiam ter acesso, tinha ali o altar do holocausto e a bacia. Aliás, vou mostrar uma fotografia aqui agora para você ver que, ó, tá vendo essa fotografia? Eu estive
em Israel, e lá eles fizeram um modelo do tabernáculo bem interessante. Olha assim, ó, olha só, eu ir pertinho dessa bacia. Claro que não é a mesma bacia, é, a verdadeira lá do Antigo Testamento, apenas alguém fez para que a gente pudesse visitar e ter uma ideia mais ou menos como era, não é o que é. No altar do holocausto, aí acontecia o quê? No altar do sacrifício, porque o sacrifício de Cristo traz isso para a nossa vida. Traz o quê? O sacrifício de Jesus nos leva a ter um novo nascimento. A gente entra numa vida nova. A bacia, nas águas onde ele se purificava, é o nosso batismo. Aí depois, no santo lugar, onde somente o sacerdote, você pode entrar, onde somente você pode conhecer, aí tem o candelabro, dentro do santo lugar tinha o candelabro, a mesa dos pães e tinha o altar do incenso. A mesa do candelabro fala de receber luz, revelação da palavra. Nós não compreendemos nada se não for pela palavra, pela iluminação do Espírito Santo. Essa Bíblia não é para ser entendida com o homem natural, com a mente natural. Ela precisa ter revelação, inspiração do Espírito Santo de Deus. Por isso que o nosso estudo vai focar lá no Santo dos Santos. A mesa dos pães nos fala de nos alimentarmos da palavra. O pão que cai do céu. Jesus é este verbo vivo, essa palavra viva. Não estamos falando apenas das Escrituras e também dela, mas estamos falando da presença de Jesus, e nós precisamos nos alimentar dele constantemente. E o tabernáculo fala, ainda no santo lugar, do altar do incenso, é onde nós oferecemos nossa oração, nosso louvor a Deus. O que acontece? O sumo sacerdote entra no santo dos santos, que ali tem a ver com o nosso espírito, o espírito humano. Você vai entender o seguinte, e aí eu mostro para você também este quadro. Olha o que acontece quando nós nos convertemos, o Espírito de Deus, ele vem, olha na figura, o Espírito de Deus vem habitar no espírito humano. É assim que acontece. Deus vem habitar no nosso espírito. Aonde é a morada de Deus? Eu disse que daria o endereço de Deus, é no espírito humano. A Bíblia fala, não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vosso espírito? Esta é a palavra de Deus. O Espírito de Deus habita onde? No nosso corpo? Na nossa alma? Não, ele habita no nosso espírito. Qual é o endereço de Deus? O espírito humano. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nos fez então o espírito, para que ele pudesse habitar no nosso espírito. Qual é o endereço de Deus? O espírito humano. Você não pode ficar com a sua casa vazia. Você precisa abrir seu coração para que a presença de Deus possa entrar e que você possa ter comunhão com o Espírito Santo. Então, olha só, olha para este corpo que está aqui. É templo do Espírito Santo. Vá no espelho, olha para o teu corpo. É templo do Espírito Santo. Aonde Deus habita? No Espírito. Deus habita no meu espírito. O espírito humano é o endereço onde Deus habita. Aliás, a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 6, olha só que maravilha, e eu vou ter que terminar, eu estou acompanhando o nosso tempo, da nossa aula aqui. 1 Coríntios capítulo 6 diz assim, olha só. Não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6, para você registrar, verso 19. E diz assim no verso 17, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito com Ele. O Espírito de Deus vem habitar no nosso espírito e aí há uma unidade. Deus habita no nosso espírito. Eu espero que esta segunda aula tenha te acrescentado algo à sua vida, porque nós vamos na próxima aula falar sobre o que é o espírito humano e a diferença entre o espírito humano, o espírito de Deus, o espírito humano e a alma, para você compreender. Vai ser um estudo bem legal. Eu espero você na próxima aula. Mas eu tenho algo prático para você fazer. Eu quero convidar você a realmente passar momentos de adoração a Deus. Você depois vai ter numa das nossas aulas como exercitar o nosso espírito e você já o está fazendo desde já. É importante que você ore para Deus iluminar, como nós falamos no tabernáculo, iluminar o nosso entendimento para compreendermos a palavra de Deus. Eu já estou com o meu tempo esgotado, a nossa aula ela tem um tempo, e eu espero que você tenha sido abençoado, mas não se preocupe, eu espero ainda rapidamente dar a segunda parte desta aula para abençoar você. Eu quero orar pela sua vida. Pai Celestial, nós oramos
para que realmente haja revelação do Teu Espírito nas nossas vidas e possamos entender que somos um templo nessa terra. Que como no deserto o tabernáculo andou e se locomoveu e a Tua presença estava nele, nós cremos que estamos realmente habitando debaixo da Tua graça, Pai amado. E que a Tua presença habita em nós, estamos caminhando debaixo desta unção, em nome de Jesus, revelando a Tua presença em nós. Que o Teu Espírito venha encher cada templo que está conectado conosco, para que sejamos cheios da Tua glória e manifestar a Tua glória nesses dias, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu espero você na nossa próxima aula. Ela vai chegar rapidinho. Deus abençoe.